Olá pessoal, aqui é o professor Francisco, mais uma videoaula, o tema agora sobre biomecânica, tá? Então essas são videoaulas para futuros professores de educação física e é o momento da graduação, onde é o primeiro contato com a biomecânica. Então essas videoaulas é para você, tá? Que está começando, a ter o primeiro contato com a biomecânica, tá joia? Então, meu nome é professor Francisco, mais conhecido como professor Chico, tá? E nós vamos aqui debater o tema da biomecânica. Para você, você já está visualizando a nosso tema principal, a nossa base do nosso tema biomecânica é a partir da biomecânica básica de Susan Hall, na sua quinta edição, tá joia? E a gente vai estar começando a introduzir o tema através do capítulo 1, onde a gente começa a definir o que é a biomecânica, tá legal? Então vamos lá. O que é biomecânica? A biomecânica é a aplicação dos princípios da mecânica no estudo de organismos vivos. Então a gente vai estar através da biologia do ser humano, aplicando os conceitos e as leis da física e os conceitos da mecânica. Então, colocando o nosso modelo biológico de músculos e ossos à mercê da visão da mecânica, através de suas barras e torques, tá? E suas maneiras de interpretar o movimento de uma maneira mecânica, tá? Entender as forças que agem sobre esse movimento biológico, tá joia? A biomecânica é estudada através de sub-ramos, tá? Então, o primeiro seria a estática, que é o estudo de sistemas em constante movimento, incluindo o zero do movimento. Então, não só quando a gente fala estática, a gente quer dizer que é o estudo do movimento parado, o movimento até, é engraçado dizer movimento parado, mas é justamente isso. O momento onde o corpo está ou numa velocidade constante, ele não está agindo forças sobre ele, que causam aceleração, tá? Ou realmente às vezes ele está parado, ele está no zero, tá legal? E a dinâmica, que a dinâmica já é o estudo de sistemas sujeitos à aceleração, sujeitos à força, tá? Então, nesse exato momento, onde a gente começa a estudar a dinâmica, a gente começa a ver os sujeitos, os sistemas que são suscetíveis a uma mudança de velocidade, a uma mudança de aceleração, que pode ser positiva quanto negativa, pode ser uma aceleração que aumente a sua velocidade, pode ser uma aceleração que retarde a sua velocidade. Tá? Outros dois sub-ramos da biomecânica que nós estudamos é a cinemática e a cinética. A cinemática é o estudo da aparência ou a descrição do movimento. Então a gente estuda de forma qualitativa. Então a cinemática é para ver o padrão do movimento. Será que esse padrão está correto? Será que esse padrão está eficiente? Será que esse padrão é evoluído dentro da história do esporte? Tá legal? Então a cinemática vem através desse estudo. Já a cinética, ela vem estudar as ações das forças que agem sobre esse movimento. Então ele já vê o cálculo dessas forças. Então como que age a velocidade, a aceleração, o deslocamento, qual foi, quais são as forças em Newton, qual é o torque, qual que é a pressão, tá? Qual que é o empuxo. Então, a cinética ela já se preocupa em quantificar essas ações dessas forças, tá? Dentro desses parâmetros, que a gente vai estar estudando a biomecânica pelos conceitos da física, entra aqui um tema muito importante para a educação física, que é a cinesiologia. A cinesiologia vai estar envolta a biomecânica
para o estudo do movimento humano. Então, a cinesiologia ela teria um conceito de estudo através de um conhecimento mais anatômico. Então, a cinesiologia, além de a gente estar fazendo a integração com a biomecânica para o estudo, nós também vamos fazer a integração com a anatomia, onde a gente vai estar analisando o movimento através dos seus grupos musculares que estão trabalhando, seus ossos, as suas articulações, tendões e ligamentos. Então, para esse estudo anatômico, a gente volta à ciência da cinesiologia. Tá? Onde que está enquadrada essa cinesiologia? Né? Dentro da biomecânica, tá? Dentro da educação física adaptada, a fisiologia do exercício, né? Que esse corpo ele tem músculos, eles têm células onde estão agindo constante movimento, constante mudança, tá? O comportamento motor, a atitude, também é importante para o comportamento da cinesiologia. O treinamento esportivo para a melhora dessa performance, a melhora desse desenvolvimento da cinesiologia. A história do esporte para ver se esse padrão de movimento foi evoluindo com o processo histórico. A pedagogia para ver como que é aprendido esse movimento, tá? A filosofia do esporte, a arte e a psicologia do esporte. Então são áreas que estão contribuindo, que estão envoltas por esse estudo da cinesiologia. Tá? Outro conceito que é importante, a gente está abordando sobre a questão da medicina do esporte. Então também áreas que foram desenvolvidas ao longo do tempo para uma maior performance de atletas, tá? E de praticantes. Então, medicina do esporte é um termo genérico que engloba tanto os aspectos clínicos e científicos do exercício e esporte. Então, além de a gente usar a abordagem anatômica e a abordagem mecânica, é importante entender esse movimento, como que ele vai ocorrer para contribuir para o esporte. Então, entender quais são as suas possíveis lesões, quais o seu caráter de eficiência para um menor gasto energético, e se esse movimento repetido de maneira errada pode causar problemas. Então, é importante a gente estar envolto com essa questão da medicina do esporte. E onde que ela está situada, né? Então, é dentro desse mesmo, com vários parâmetros semelhantes ao da cinesiologia. Então, a fisiologia do exercício, a fisioterapia, que vai ter abordar as questões das lesões, reabilitação cardíaca, controle motor, nutrição esportiva, tá? Psicologia do esporte, treinamento esportivo e outras especialidades médicas. Então, tudo envolto para que a medicina esportiva possa tirar as melhores conclusões para quando se faz um estudo biomecânico. Tá? A biomecânica ela vai estar sendo dividida em dois problemas principais. Os problemas quantitativos e os problemas qualitativos. Problemas quantitativos, quantitativo, que envolve a descrição com o uso de números. Então, no caso, aí nos dados quantitativos é tudo que a gente pode mensurar, tudo que a gente pode contabilizar. Então, mudança de aceleração, mudança de velocidade, mudança de tempo, mudança de distância, tá? Forças que agem, o ângulo que o movimento ocorre. Então, tudo de forma quantitativa, abordada através de dados numéricos. A forma qualitativa é para entender o padrão que ocorre no movimento. Então, qualitativa que envolve a descrição, não numérica da qualidade. Então, o quanto esse movimento está semelhante entre os atletas, o quanto ele está num padrão evolutivo do esporte, que ele está melhorando, tá? Então, a gente analisa a qualidade desse movimento para dizer se é suscetível a problemas futuros desse movimento, ou até mesmo de eficiência. Tá?
Então, para resolver esses problemas, nós criamos aqui um checklist para que você não se perca e não apavore agora diante desses problemas que vão aparecer da biomecânica, tá? Então, primeiramente, leia cuidadosamente o problema, né? Com calma, atento às suas características, né? Liste as informações fornecidas. Preste muita atenção no que está sendo dado. Está sendo dado uma massa corpórea, está sendo dado a velocidade, o peso, a aceleração, tá? Anote o que está sendo pedido. Então, né, saiba qual que é a pergunta, né, qual que é o interesse dessa pergunta. Então, para você poder respondê-la no final. Desenhe um diagrama da situação-problema. Então, visualize, entenda o que está acontecendo. É importante, até que se você precisar desenhar, desenhe para você entender o que está acontecendo, tá? Quinto, selecione a fórmula adequada para o uso. Então, né, diante de vários problemas biomecânicos, vamos ter uma fórmula melhor para resolver cada problema. Então, selecione a fórmula correta para resolver o seu problema. Identifique as fórmulas que podem ser utilizadas. Então, muitas vezes, alguns problemas vão precisar de uma ou mais fórmulas. Então, veja corretamente quais dessas fórmulas que podem, né, ser utilizadas para resolver esse seu problema. Substituir cuidadosamente na fórmula a informação fornecida. Então, muitas vezes o problema vai dar algumas informações para você, velocidade, ou a distância, ou o tempo, né, que foi completado. Então, você substitui cuidadosamente nessa forma, tá joia? E aí, resolve a equação para a variável desconhecida. Você vai usar através das operações matemáticas, né, de soma, multiplicação, subtração e divisão, né, diante da fórmula que está sendo colocada à sua frente, resolver essa equação para se descobrir a resposta, tá? Descobrir, né, você está perguntando o tempo, você está perguntando, né, uma velocidade, então você resolve a equação para a variável desconhecida, tudo bem? E aí, né, certificar-se, né, de que a resposta é satisfatória e completa. Então, muito cuidado nessa etapa, gente, porque um simples erro no cálculo, uma simples vírgula colocada no lugar errado, pode criar um grande problema, uma grande resposta errada. Tá? Então, imagine, você está calculando, né, uma velocidade de um corredor durante uma corrida, e a resposta é para dar, né, por volta de 10 km por hora, e você erra uma vírgula, você erra um cálculo, né, sai a velocidade dele de 100 km por hora. Preste atenção, veja se isso é coerente, né, vê se essa resposta realmente pode ocorrer. Então, muito cuidado, muito atento a essa resposta para você entender se ela está correta ou não. Tá? E por último, destaque essa resposta. Então, evidencie através de um quadrado, através de dois riscos, de uma maneira que você, né, mostre para a gente qual realmente é a resposta correta daquele problema. Tá legal? Então, não se preocupe, nós vamos fazer isso passo a passo. Né? A matemática tem alguns tabus aí para a maioria das pessoas, então esse momento não é o momento de ficar, né, preocupado com as equações, e sim passo a passo entender como e por que nós vamos querer descobrir algumas variáveis. Por que é importante saber dados numéricos para você resolver o problema? Para você poder melhorar esse movimento, dar informações para que se possa, né, melhorar esse movimento. Tá joia? Então, agora, né, você vai para parte de resolver os seus exercícios, vamos ter uma tabelinha, né, com alguns exercícios, então para você poder fixar um pouco mais essa aula, tá joia? E, né, vou parando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, e nos vemos aí no capítulo 2, tá joia? Grande abraço!